Olá, pessoal, boa noite. Como vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Para você que está vendo a live na reprise, fica aí até o final que eu tenho muita coisa boa para falar. E hoje eu vou estar falando sobre a qualidade dos vinhos, quais são os fatores que influenciam nisso. Ó, que delícia, gente. Boa noite, ó. Coloquei um lenço, hoje tá friozinho. Excelente para quê? Para um vinho tinto, ó que incrível. Tô com o Nero d'Avola da Sicília, muito gostoso, o Ângelo. Então, até eu vou tentar ver se eu consigo inverter a minha câmera. Hoje eu recebi uma mensagem super querida, me deu essa ideia, não tinha pensado nisso, então pode deixar que para a próxima semana eu já vou estar com câmera invertida, mostrando os rótulos para vocês, tudo certinho. Gente, quem puder, compartilha aqui com os amigos, ó, clica no coraçãozinho pra gente estar colocando essa live lá em cima. Esse algoritmo do Instagram fica bloqueando a gente. Eu quero conversar hoje eu quero falar muito. Oi, Josi, tudo bem? Que ótimo, saudades. Quero estar falando muito de vinho com vocês hoje. Eu tenho certeza que vão surgir muitas dúvidas. E eu quero muito poder responder mais as dúvidas de vocês, porque, olha, gente, eu falo pra caramba, né? E aí, às vezes, eu não consigo me concentrar no que vocês estão me mandando. Vou aperfeiçoar isso, pode deixar, tá bom? Mas eu quero muito que vocês compartilhem aqui comigo. Ó, Úrsula, mais uma noite para aprender. Obrigada, Úrsula, pelo carinho. Deixa eu ver quem já entrou aqui. Leandro, vamos que vamos. Rosalvo mandou uma tacinha. Que bom, gente. Obrigada pelo carinho. Lu tá aqui, ó, do Gabriel Silva. Um beijo, querida. Tô com saudade. Enfim, pessoal, vamos entrando, vamos compartilhando com os amigos e a gente já vai começar o nosso tema. Bem, antes de falar da qualidade dos vinhos, eu acho que eu preciso primeiro explicar sobre o que é o vinho, né? É uma coisa que eu tenho recebido muitas mensagens falando: Paula, eu gosto tanto de vinho suave, eu gosto de vinho doce. Enfim, vamos esclarecer isso para vocês entenderem. Sabe quando o médico, ele fala assim: ah, toma uma tacinha de vinho que ela faz bem pro seu coração? A tacinha de vinho que vai fazer bem pro coração de vocês é a taça de vinho fino. E o que significa o vinho fino? É o vinho feito de uvas viníferas, ou seja, uma uva proveniente de uma videira europeia. Então não é, gente, a uva que a gente come no nosso dia a dia. É uma uva que o destino dela é para produção de vinho, ok? Então eu preciso de um vinho que teoricamente vai ser seco. E por que ele vai ser seco? Porque essa uva, no processo de fermentação, todo o açúcar residual da uva vai se transformar em álcool, ok? Então não fica nenhum açúcar no vinho, o vinho não fica doce, ou seja, ele vai ficar seco. Então a taça de vinho que vai fazer bem pro coração de vocês, gente, é o de vinho seco, não vai ser do vinho suave. Porque o vinho suave, ele infelizmente acaba até tendo uma adição de açúcar. Então, em vez de estar limpando as suas artérias, ele pode estar entupindo. Então, cuidado com isso. Eliane escreveu: Paula, eu gosto de tomar vinho todo final de semana. Gosto muito de vinho tinto e seco. Pode me dar algumas dicas de vinho fino? Que bacana, olha que ótimo. Com certeza, querida. Até se você... A gente daqui a pouco eu posso dar uns exemplos de estilos de vinho, mas você está no caminho certo, já está tomando vinho seco. Isso que é importante, que é a tacinha de vinho que vai fazer bem para o seu coração. Tá? Então, para começar esse tema, isso é muito importante vocês terem em mente. O vinho que faz bem para o nosso coração é o vinho que é feito das uvas viníferas. Então, para você ter essa dúvida, sempre você olha no contrarótulo. Ele vai estar vinho seco de uvas viníferas, ok? Como cardiologista, eu assino embaixo. Ah, Castilho, que bacana, muito obrigada. Exatamente, a gente pode beber vinho, desde que seja com moderação, e o vinho que vai fazer bem à sua saúde, ok? Então, a gente já sabe que o vinho fino é feito de uvas viníferas, tá? Próximo passo que eu preciso saber e uvas viníferas, o seguinte, gente, é 100% de uva, tá? Quando a gente fala, por exemplo, em aromas dos vinhos... Ah, eu tô sentindo aqui uns aromas de frutas vermelhas, alguma coisa. Isso é tudo proveniente do processo de fermentação.
Então eu não tô colocando nada aqui dentro que seja fora a uva, tá? Essas sensações aromáticas que remetem a outros tipos de frutas é a magia da fermentação, tá? Mas o vinho é um fermentado de uva, ok? E aí, para você produzir um vinho... Ó, o Pedro Melo Souza tá aqui, meu queridíssimo amigo, crítico de vinhos do Globo. Pedro, beijo, querido. Estávamos ontem em reunião. Que bacana ter você por aqui. Bem, em relação ao vinho, o que é um vinho? Ele é um fermentado de uva e nisso você colhe a uva, você leva para a vinícola, vai passar por um processo de fermentação e todo o açúcar da uva se transforma em álcool, ok? Então o vinho fica seco, uva vinífera, é isso que a gente precisa. Então, primeiro ponto pra gente, que eu já tô falando aqui muito em relação à uva. Qual é o fator determinante? Oi, Newton, tudo bem? Que bom que você tá aqui também. Qual é o fator determinante que você precisa, que faz diferença na qualidade do vinho? É a uva, né? Então, tô frisando isso, que você precisa tá com vinho feito de uva vinífera, tá? Exemplos de uvas viníferas: Cabernet Sauvignon, Malbec, Carmené, Merlot, Pinot Noir, Grenache, Syrah. Aí eu vou estar falando aqui, ó. Alguém sabe me dizer quantas uvas viníferas nós temos hoje à disposição no mercado? Vou esperar aqui a resposta de vocês, hein? Vocês querem chutar? Querem consultar no Google? Isso não vale, porque senão vocês vão tirar da minha live. Fica aqui comigo. Ó, as uvas dos vinhos chilenos também são provenientes da Europa. Então, também podemos considerar exatamente o novo mundo, tá, gente? Que é a cultura dos vinhos pós-Cristo, né? Que a gente está falando, os países colonizados, descobrimentos a partir de 1500, por exemplo, né? Então, Chile, Argentina absorveu essas uvas europeias. Então, as videiras francesas. É muito difícil esses países terem uma uva fina, nativa. Então, todos eles plantam as videiras francesas. Então, vamos lá, voltando à quantidade de uva. Alguém sabe? Ó, o Jurandir, 423 uvas. Luciana, 35. Gente, Taná, ó, estão falando 350. Ah, que bom, Luciana, 350, né? Então tá bom, te perdoo. Mas olha, Luciana, é muito mais. Gente, são quase 10 mil uvas viníferas. Aí vocês vão falar assim: Paula, eu só conheço, acho que 10, contando na palma da minha mão. Gente, são quase 10 mil uvas viníferas. Só em Portugal, para vocês terem ideia, são 350. Ó, o Luiz botou 12.590, adoro. Quase 10 mil, tá, gente? Catalogadas no mundo inteiro. Então, quer dizer, acertou, Newton. Os países, gente, cada país tem a sua uva nativa, tá? Mas a maioria, o mundo do vinho hoje, a gente fala muito das videiras francesas. Mas, por exemplo, você vai em Portugal, você com certeza vai encontrar as uvas nativas de Portugal. Você vai na Itália, você vai encontrar as uvas nativas da Itália. Então, o velho mundo do vinho, onde foi o berço do mundo do vinho, a gente está falando basicamente da Europa, eles sim têm as suas uvas, que a gente chama de uvas autóctones. Ó, Jô, beijinho, Jô, tô com saudade, beijo pro pessoal de Búzios, tá? Então, a gente tem, os países têm as suas uvas autóctones, ou seja, as suas uvas nativas. Esses países trabalham muito bem isso. E é por isso que nesses países não necessariamente vai ter o nome da uva no rótulo. Eles vão trabalhar o terroir deles, ou seja, a região, onde está sendo produzido. Então, por exemplo, eu comprei um vinho da Borgonha, na França. Não tem o nome da uva, tem o nome da região, porque eles vendem a região. Então, e todo mundo teoricamente deveria saber que na Borgonha as uvas para o vinho tinto é Pinot Noir e para branca é Chardonnay. Então é uma questão muito óbvia de estar colocando ali Borgonha, Pinot Noir. Já existem. Michele, mando beijo pra você também. Obrigada pelo carinho, tá? Tô muito feliz. Todo mundo me mandando mensagem. Que, poxa, sou sua fã. Gente, obrigada. Manda mensagem. Inclusive, ó, tira foto, printa aqui, me marca. Vou adorar receber esse carinho de vocês e o repost. Ó, Renato tá aparecendo aqui na tela, hein? Botando, tá acompanhando aqui, ó, com vocês pra ver se... Quantas pessoas estão na sala? Fica aí comigo, ó. Depois podia fazer uma live com dicas de viagens. Nossa, com certeza.
certeza eu faço. Vai ser um prazer, inclusive é uma das coisas que eu mais adquiri experiência na minha vida do mundo do vinho, são as minhas viagens. Fiz alguns cursos, algumas visitas técnicas e vinícolas e olha, realmente, pessoal, quem tiver oportunidade, muda a nossa cabeça em relação ao mundo do vinho. E quem sabe eu até não organizo uma viagem, hein? Para todo mundo tá indo comigo, visitar a vinícola in loco. Então, uma boa oportunidade. Deixa eu voltar, gente, que eu vou pensando tanta coisa. Isso, vamos tomando vinho, ó, com certeza, que eu acabo perdendo meu raciocínio. Mas voltando, ó, os aromas de frutas são específicas de cada uva. Boa! Então, por exemplo, se a gente pegar um Cabernet Sauvignon, tem umas características aromáticas totalmente diferentes da Malbec, que é totalmente diferente da Carmené. Quer dizer, cada uva, ela acaba destacando uma característica. E por isso nós, como sommeliers, quando a gente estuda, a gente acaba até conseguindo avaliar o vinho numa degustação às cegas e identificar, olha, para essas características, esse vinho é feito da uva tal. Mas aí eu pergunto pra vocês, gente, e quando é uma assemblagem? Ou seja, quando tem mais de uma uva no mesmo vinho? É muito teste, é muita experiência, é muita degustação para conseguir chegar lá. Então, por isso que eu falo, a gente só vai aprender degustando. Então, você precisa se dar a oportunidade e até mesmo de errar, acertar. Isso faz parte do mundo do vinho, ok? Mas voltando, então, a gente está ainda na uva, né? Então, a uva é um fator determinante para a qualidade do vinho. Essa semana, inclusive, recebi muitas mensagens falando assim: Paula, eu tô tomando Malbec do Vale do Uco, é bom. Paula, eu tô tomando isso, é bom. Gente, o vinho é o seu gosto. Você precisa identificar qual é a uva que mais te agrada, tá? Então, sempre dentro daquele tripé da zona de conforto, qual a sua uva favorita, começa a identificar isso, a região que ela está sendo feita. Então você gostou da uva Cabernet? Prova de outros países. Você gostou da uva Cabernet do Chile? Você já começa a provar outras uvas dentro do Chile. E sempre pensando no preço que você está disposto a pagar para você não se arrepender, né? O radicalismo é muito ruim, aí você quer mudar, você quer conhecer algo novo, aí você vai para um valor, aí você bebe, se decepciona, fala, caramba, eu gastei R$100 naquele vinho, não gostei, né? Não tem necessidade disso. Para radicalizar, radicaliza dentro da sua zona de conforto. Enciclopédia, obrigada. Meu Deus, Portugal, com certeza. Nossa, Portugal então é um dos meus países mais queridíssimos e favoritos, então vai ser um prazer. Mas a gente tem várias regiões no mundo do vinho para estar fazendo essa descoberta. Vamos organizar a viagem, hein, gente? Mas voltando lá, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eliane de Fortaleza, gosto muito dos vinhos chilenos. Quando você for falar dos tintos secos, se puder dar uma dica. Eu que alguns minutos atrás já pedi dessa dica de vinho tinto seco. Querida, então, tem várias vinícolas, tá? Eu não gosto muito de me prender a detalhes de vinícolas em si. Eu acho que a gente pode fazer um passeio entre as regiões. E entrando um pouquinho do tema de hoje em relação aos fatores que influenciam na qualidade do vinho, eu posso te dar uma dica muito bacana. Quando a gente pensa na qualidade do vinho, os fatores que influenciam, você tem que pensar muito nas condições climáticas de cada país, de cada região. Então, por exemplo, você está no Chile. Dentro do Chile, você tem várias regiões, vários vales, e cada um deles tem condições climáticas. Então, vou dar exemplo de 2 vales. Vale do Colchagua, que é uma região muito central, muito próximo ali da capital de Santiago, e você tem o Vale do Casablanca. O que significa isso? O Vale do Colchagua é uma região considerada uma região de clima quente, ou seja, ela tem muita insolação. Essa luz solar, esse aquecimento influencia na uva ao ponto da casca da uva ficar grossa, dela acumular muitos taninos, dela acumular muito açúcar. Então ela fica uma uva potente, cheia de açúcar. No processo de fermentação, o açúcar se transforma em álcool, o vinho vai ficar seco. Como tem muito açúcar, vai ficar muito alcoólico, então vai ser um vinho mais encorpado. Então a região do Vale do Colchagua, ela é considerada uma região quente, então é muito boa para uvas tintas e uvas com casca grossa. Então, por exemplo, Cabernet Sauvignon, a própria Malbec, que se dá bem na Argentina, você pode comprar um bom Malbec do Chile. Quando você vai para o Vale do Casablanca,
que é um pouquinho mais afastado, mas ainda está próximo ali de Santiago, já é uma região considerada de clima frio. Ou seja, o clima frio faz com que não tenha tanta insolação. Você vai ter uma zona de muita névoa, muita neblina, muito frio. A uva não vai ficar com casca grossa, ela vai ficar com a casca fina. Ela não vai acumular tanto açúcar. Em compensação, vai ter acidez. E essa característica é boa para uva branca. Então você vai ter os melhores exemplares de uva branca do Chile vindo do Vale do Casablanca. Agora, por exemplo, uma região que ela é muito boa quer dizer, uma uva que se adapta muito bem a esse clima frio, sendo tinta, é a Pinot Noir. Que a Pinot Noir é uma exceção das uvas tintas, que ela gosta do clima frio. Então, quer dizer, você começando a entender um pouco do clima e transportando isso para o vinho, você consegue identificar, eu quero um vinho mais encorpado, eu vou comprar do Vale do Colchagua. Eu quero um vinho mais redondo, mais elegante, eu vou comprar do Vale do Casablanca. Então, a condição climática, a região, isso faz tudo diferença. E a gente só vai saber, gente, estudando. É geografia, é cultura e é por isso que eu gosto tanto. Mas dando exemplo de um produtor que eu respeito muito, Vinha Casas del Bosque, inclusive é um dos maiores destinos turísticos do Chile. É a terceira maior vinícola visitada por brasileiros. Então pode ir, fica no Vale do Casablanca, você pode passar por Valparaíso, que é uma cidade linda. Quem gosta de esqui pode esquiar, enfim, acho que é uma boa dica. Casas del Bosque. E dentro de Casas del Bosque tem uma linha, até que eu trabalho, que se chama Casa Viva, que é um produto super elegante, tenho certeza que vocês vão gostar. Então tem vinhos sim, mais leves, mais encorpados, mas é muito bom. Apreciando aqui um Malbec da Argentina, da família Catena Zapata, excelente produtor da Argentina. Paula me indica um vinho para iniciar com petiscos. Olha que delícia, gente. Vinhos com petiscos os mais leves possíveis, os mais agradáveis, mais redondos. Então gosto muito de um Carmené, gosto muito de Merlot, adoro Merlot. Se você gostar e conseguir comprar um Pinot Noir de uma zona fria, ou um Merlot do Vêneto, que é norte da Itália, uma zona fria. Então, os mais leves possíveis. Para entrada e petiscos, tenta evitar vinhos muito encorpados, com muita madeira, que vai ficar cansativo. Deixa esses vinhos mais encorpados para os pratos principais. Aqui, ó, o legal então é destacar, gente, que você tem vinhos que são assemblagens, né? Que você tem uma mistura de uvas no mesmo vinho. Então você pode ter Malbec, Cabernet, Merlot no mesmo vinho, então uma assemblagem. E você tem o varietal, que é um vinho 100% de uma única uva. Então, no caso aqui, ó, eu tô com a câmera invertida, mas enfim, eu tô degustando um italiano, o Angelo Nero d'Avola, que é da Sicília, que é a uva autóctone da Sicília, ou seja, a uva nativa. Esse vinho aqui é excelente para entrada, por isso até que eu tô com ele aqui, que é um vinho para uns aperitivos, um carpaccio, uma brusqueta, é fantástico. E não é um vinho que cansa, então você consegue ficar ali nos aperitivos, beliscando, comendo. Isso é muito bacana também, você entender qual a ocasião que você vai escolher o vinho, né? Para que ocasião? Então, se é para uma entrada, tem que ser mais leve, né? Para um prato principal, um pouquinho mais encorpado, dependendo do peso do seu prato. Deixa eu beber o meu vinho, gente. Quando você começou, você tomava mais qual vinho, gente? Eu sempre fui tão curiosa. Eu sempre passei muito por um monte de vinhos, adoro provar tudo. Eu queria conhecer tudo, sabe? Eu sou muito curiosa. E aí eu segui muito essa minha dica que eu dei pra vocês em relação ao tripé do mundo do vinho. A primeira uva que eu provei era a Cabernet Sauvignon, sem dúvida alguma, das uvas secas, as uvas viníferas, né? Por quê? Porque era a uva mais conhecida do mundo, a rainha das uvas tintas. Eu achei ela um pouco forte. Falei, caramba, será que o vinho é isso? E aí eu comecei a provar as outras. Fui pro Carmené. Falei, nossa, mais redonda. Fui pro Merlot. Adorei essa. Mas aí eu fui começando a entender que as características climáticas da região faz com que a uva mude de perfil. Então, por exemplo, a Cabernet Sauvignon na França não é a mesma Cabernet Sauvignon do Chile. E aí eu fui conhecendo outras regiões, fui me apaixonando. E quando eu voltei para aquele primeiro Cabernet Sauvignon, eu já estava achando ele muito fácil. Então, quer dizer, você tem que ir apurando o seu paladar
sabe? Outro dia vi vinho tinto de vinho verde. Muito bom. Isso é muito bacana, né? Porque as pessoas acham que vinho verde você tem um vinho branco, vinho rosé, um vinho tinto e vinho verde. Não, vinho verde é a região onde ele é produzido. E aí você pode sim ter um espumante, ter um vinho branco, um vinho rosé e um vinho tinto da região do vinho verde. Essa região não consegue fazer com que as uvas fiquem no nível de maturação perfeito. É um exemplo que eu dei aqui. É uma região fria, então fica com muita acidez. Aí fica um vinho tinto muito ácido. É um produto feito basicamente para você conseguir sustentar a gordura do porco, por exemplo. Todo mundo já deve ter ouvido falar de leitão da Bairrada. Então, quer dizer, tem muita gordura e é uma carne que não é vermelha, né? Então, é um vinho para equilibrar isso. Então, quer dizer, é um vinho muito diferente, é uma proposta muito específica, vamos dizer assim, mas é muito interessante, acho que vale a pena. Amo vinho chileno, enfim, com a uva menos ácida, tinta. Cara, geralmente a Cabernet Sauvignon, né? Que ela é mais encorpada, ela tem mais tanino. Então a mais ácida, por exemplo, já iria mais para um Pinot Noir, para um Gamay. E os mais tânicos são menos ácidos, né? Mas assim, esse capítulo de acidez, gente, é muito complexo e a gente precisa marcar uma live só para falar de acidez. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que já comentaram tanto que eu já tô começando a perder. Vamos beber vinho. Além do conhecimento da Paula, vamos beber de maneira simples. Exatamente, gente. Qual o melhor vinho para fazer risoto? Tem que ser sempre branco de maneira alguma. Se você fizer um risoto de cogumelo, com certeza é vinho tinto, tá? Inclusive até para você colocar o shiitake, no caso de molho, você já coloca até no vinho tinto. Fica muito especial, tá? Assemblagem em blend significa a mesma coisa? Oi, Sinho, tô com saudade de vocês, da Paty, tá tudo bem? Exatamente isso, sim, assemblagem é o nome em francês, né? E blend é o apelido da assemblagem. Então, sempre que você fala blend ou assemblagem, é exatamente a mesma coisa. Como é uma palavra muito grande, falando rápido, o mundo do vinho, blend. Então, é o apelido. Você pode também, se forem apenas 2 uvas, não mais de 3, você pode falar que é um corte. Esse vinho é um corte de Cabernet Sauvignon com Merlot. Então, você usa essa palavra corte também. Vinho Chardonnay é produzido em qual região do Chile? Olha, querido, você planta Chardonnay no Chile inteiro, mas pela minha experiência, os melhores Chardonnays vão vir do Vale do Casablanca. Procura, inclusive, Sauvignon Blanc lá, maravilhoso. Fala mais desse vinho, Ângelo, gente, italiano, tá? Sicília, ilha mediterrânea, uma zona muito quente. Tá? Você tem Nero d'Ávilas muito encorpados e Nero d'Ávilas leves. Eu tenho um aqui de médio corpo, um vinho muito agradável que vai passear por uma entrada e indo para um prato principal. Então, de repente, se você não quiser mudar de vinho, você pode estar com as suas pastinhas, com as suas torradas, bruschetta, carpaccio, e você entrar numa pizza, por exemplo. Esse vinho vai ficar incrível, tá? Amo vinho de todo mundo, eu também, adoro. Sempre que compro vinho, eu procuro um tinto fino seco, Chile ou Argentina. Ótimo, é uma relação qualidade-preço realmente que você não encontra nada igual no mundo, né? É muito bom, realmente você compra vinhos baratos e muito bons e com estrutura, né? Mas isso não significa que sejam melhor ou piores do que os outros. Como eu sempre falo, gente, presta atenção na proposta de cada vinho. Se você quer algo mais leve, você tem que buscar uma região mais fria. Se você quer algo mais potente, você tem que buscar uma região mais quente. E aí, você tem que entender que você tem o mapa mundi e você tem a linha do Equador. Os paralelos do mundo do vinho, eles estão entre os paralelos 30 e 50, tanto no sul quanto no norte, ok? Então, países mais próximos da linha do Equador vão ser mais quentes e mais distantes, países mais frios. Então, vou dar um exemplo. A Alemanha está no norte, extremo norte, frio. Itália está um pouco mais no sul. Apesar de ser um país frio, mas o verão é um calor danado, principalmente no sul. Então, por exemplo, a Sicília tem o mesmo clima do que o Vêneto no norte? Não. Então, Vêneto é zona fria, Sicília é zona quente.
tá? Então você passeia por isso e você começa a entender um pouco do que é o clima frio e o clima quente. E isso interfere diretamente na qualidade da uva. Abrimos uma garrafa para entrada e uma garrafa para principal. Ah, que legal, gente. É isso aí, eu também gosto muito disso. Geralmente eu começo com um tipo de vinho e vou pro outro. Se eu não consigo beber, fecho ele, coloco na geladeira, fechado pro dia seguinte, não tem problema. Se for de rolha de cortiça, coloca bastante a rolha, tá? Tenta enfiar ela bem, não deixa ela com muito para fora não, que aí entra muito oxigênio. Trazendo para o dia a dia, o vinho que melhor acompanha arroz com feijão. Boa pergunta. Se for um feijão sem muitas carnes, é um feijão ali temperadinho com alho, cebola, o arroz, uma batatinha e uma carne. O principal elemento desse prato não é o feijão, e sim a proteína. Então você vai ter que, se você está com uma carne vermelha, você com certeza você vai com vinho tinto. Tá? Agora, se for um frango, você pode passear entre o vinho branco, um tinto leve, um rosé. Então, sempre que você pensar na harmonização, você tem que olhar para o prato e entender qual é a principal característica. Agora, por exemplo, se for uma feijoada, não tem como você beber com vinho tinto. Apesar de ter muitas carnes, tem muita gordura. Então, sempre que você pensar na feijoada, você lembra qual é a bebida que você bebe geralmente quando você está comendo feijoada? Uma caipirinha de limão, né? Por quê? Porque tem muita acidez. E no mundo do vinho você precisa de acidez, mas simplesmente ela, então se você for pensar no vinho branco, não vai combinar. Você vai precisar também de efervescência. Então feijoada com espumante fica incrível. E é um prato que é legal, que geralmente a gente come no almoço, né? Não no jantar. Então é uma experiência maravilhosa. Eu adoro comer feijoada com espumante. Um peramanca com leitão bacana. Eu particularmente gosto muito de, também no leitão, pensar no espumante, porque tem muita gordura, acidez e efervescência ajuda na gordura, tá? Zinfandel, gente, Zinfandel é uma uva na Califórnia incrível, que ela geneticamente é igual a Primitivo, então tem esses dois nomes, tá? Primitivo na Itália, é uma uva, e Zinfandel na Califórnia. Acho que eu vou gostar mais do Carmené, com certeza. Filé mignon com gorgonzola, gente, Ju, que opção maravilhosa, eu adoro. Então aí no caso, além da proteína, que é a carne vermelha, você tem um queijo super forte. Então você precisa de um tinto mais encorpado, não pode ser um tinto tão leve, que senão você só vai sentir o gosto do queijo e não vai sentir nada do vinho, e pode dar até um aspecto metálico na boca, então não é tão legal. Fui abrir uma garrafa agora e a rolha não saiu inteira, ficou um pedaço no final. Acabei colocando pra dentro da garrafa, o que fazer nessa hora? Exatamente, o ideal é que realmente, se quebrar, você tenta resgatar ela, você tenta colocar o abridor de novo com muita calma, não forçando. Você coloca o abridor com calma, vai tirando devagarzinho, a abertura da garrafa não precisa ser rápido. É um sinal de ressecamento de rolha, então de repente ele pode não ter sido guardado corretamente. Então você tenta. Se continuar quebrando, a melhor alternativa é essa. A gente está em casa, gente, não tem ritual. Se fosse num restaurante, com certeza o profissional trocaria ou perguntaria para você se você se incomoda. Eu particularmente odeio jogar vinho bom fora, então eu ia pedir para provar. E não ia condenar o vinho, ia colocar a rolha para dentro. E o ideal seria você passar para um decanter e de repente coar, porque pode ter alguma rolha ali dentro, né? E você reaproveita o vinho, fica fantástico. Vinho verde, estamos curtindo muitas lives. Poxa, obrigada, sim, eu fico muito feliz, com carinho. Bacalhau lagareiro com cartucha branco, com certeza, gente. O bacalhau é um peixe muito legal, tá? Porque é um peixe com muita gordura. Então você pode passear muito entre os estilos, tanto de um vinho branco quanto de um vinho tinto. Então é um peixe com gordura, ele te permite isso, tá? Então tá de dia, tá um calor danado, vinho branco. Tá frio, eu tô com um bacalhau com muito tempero, muita pimenta, vinho tinto, ele vai perfeitamente. Aliás, a harmonização ideal para bacalhau seria até o vinho tinto, mais tinto do que branco. Mas eu adoro bacalhau com vinho branco e parabéns, Cartucha, é um exemplo maravilhoso. Amanhã vou de Mase. Nossa, Ju, que vinhaço. Olha, só para eu continuar aqui, porque eu não consegui responder
Vamos continuar, que eu quero dar sequência aqui no tema da live, senão eu vou ficar muito nas perguntas e respostas, mas pode deixar que a minha próxima live, depois do dia 9, vou perguntas e respostas, porque eu adoro responder os comentários de vocês. Inclusive, obrigada por participar tanto aqui comigo. E hoje eu tô até um pouco mais aliviada, que eu tô conseguindo responder mais vocês. A partir de onde eu ainda não respondi, pode continuar mandando, que daqui a pouco eu volto. Baixa. Voltei, gente? Pareceu aqui que meu vídeo ficou pausado. Vocês estão me vendo? Comenta aí. Ah, então tá bom. Pareceu baixa qualidade de conexão, fiquei assustada agora. Mas enfim, então eu tava falando pra vocês que o primeiro fator de qualidade é a uva, é a qualidade da uva, tá, gente? Por isso que é tão importante você ter uma seleção de uvas. A gente consegue fazer um bom vinho com uma boa uva. Não existe profissional no mundo capaz de fazer um bom vinho com uma uva ruim. Por isso que os vinhos suaves, vocês têm que tomar muito cuidado, porque às vezes são uvas que não são de qualidade boa, tá? São estragadas, já estão fermentando ali, elas estão quebradas, então não é bacana, tá? Toma muito cuidado. Não existe enólogo no mundo que vai fazer um bom vinho com uma uva de baixa qualidade. Então primeiro é a uva, depois é o terroir. Né? O que é terroir, gente? A gente fala tanto nessa palavra. É só o solo? Não. Terroir é a mistura de todos os fatores que influenciam na vinha, no vinhedo, onde as plantas, as videiras são plantadas. Então é o clima da região, é o solo, é o relevo, se é um vinhedo de altitude, se é um vinhedo plano, a interferência do homem. Então, por exemplo, o vinhedo recebeu irrigação? Não, é 100% de acordo com a característica climática. Terroir é tudo isso. Então, terroir, ele dita muito a característica da uva. E aí é por isso que a gente pensa se a região é clima frio ou clima quente. A partir daí, você começa a entender a característica de cada uva daquele vinho. Então já fica mais fácil. Poxa, eu quero um cabernet mais elegante, mais redondo. Eu vou procurar de uma zona fria. Ah, eu quero um cabernet mais robusto, mais encorpado. Eu vou procurar de uma região quente. E aí é muito bacana vocês, dentro do país da sua preferência, vocês analisarem isso. Eu dei um exemplo aqui do Chile. Colchagua quente e Casablanca frio. Vou dar um exemplo da Argentina. Mendoza é frio? Mas é considerado clima quente. Agora, Patagônia, na Argentina, nossa, é muito frio. Então, na Patagônia, você não vai conseguir, mesmo que seja de Cabernet Sauvignon, não vai conseguir fazer um vinho tão potente. Não vai acumular açúcar o suficiente. E aí você começa a entender um pouquinho do vinho. Tá? Então, você tem a região, e aí falei dos paralelos, você identifica isso no mundo do vinho. Paralelo 30 e 50, tanto no sul, por isso que começa aqui, ó, Chile, Argentina, Uruguai, o sul do Brasil, vai até o outro lado lá onde tem as colônias, África do Sul, Nova Zelândia, tá tudo, Austrália, tá tudo ali no mesmo paralelo. E no norte, você pega lá a Europa, pega os Estados Unidos, então é dentro desses paralelos que vão ser as principais regiões vinícolas, tá? E outro detalhe importante, né, em relação a isso, se você está numa região fria, por exemplo, você não consegue ter tanta estrutura, né, não acumulou tanto açúcar. O que o enólogo pode fazer? Ele pode passar por um envelhecimento em barris de carvalho para ajudar a dar estrutura ao vinho. Então isso é muito bacana. Voltando ao processo de fermentação, você colheu a uva, levou para a vinícola, tonel de ácido inoxidável, controle de temperatura, você fermentou a uva, transformou o açúcar em álcool, o vinho está pronto. Nisso eu vou deixar ele mais um tempo ali naquele tonel, macerando com as cascas, no caso do vinho tinto, para ele ir adquirindo uma qualidade aromática muito mais interessante e pegando forma, pegando bastante sabor, tá? Depois disso, nesse momento, ele tem os aromas primários, que são os aromas provenientes do vinhedo, ou seja, frutas e flores, aroma do campo, tá? Quando você passa esse líquido para um envelhecimento em barris de carvalho, você tem o contato do líquido com a madeira. Então, o que acontece? O líquido vai estar absorvendo características aromáticas
desse contato com a barrica. E nesse caso, gente, o contato com a barrica, ele vai te dando notas. Além de repente, já para uma fruta mais negra, vai te dando muita especiaria. Então, você começa a ter pimenta do reino, cravo, canela, cominho. Então, os temperos, assim, notas herbáceas, ervas. Você pode ter um pouco de chocolate, uma nota de doce, assim, uma baunilha. Você vai tornando esse vinho mais complexo. Então, esses países de clima frio, às vezes o nível de maturação da uva não chegou no ponto que eles queriam, consegue também equilibrar com o envelhecimento em barril de carvalho. Cibrão, Lu, entraram aqui, um beijo. Que delícia vocês por aqui. Deixa eu ver se eu consegui pegar, vamos ver onde eu tô. Pessoal, para lembrar rapidinho, não esqueçam que a minha principal live é terça-feira, faltam 4 dias. Que eu vou estar apresentando, vocês têm tantas dúvidas aqui, gente, sabe? Todos os dias eu tenho visto, tenho recebido mensagens. Gente, se inscreva da live do dia 9, porque só quem estiver lá comigo ao vivo que eu vou dar uma oportunidade incrível de se aprofundar no mundo do vinho e da forma que eu falo, muito descontraída, muito fácil. Tira a foto aqui comigo, ó, compartilha lá comigo nas minhas redes sociais, me marca, coraçãozinho, compartilha aí que a live tá acontecendo. A gente ainda tem 25 minutos e o papo tá muito bom. Ó, aqui em Minas Gerais tem alguma vinícola? Tem. E fazendo projeto assim de vinho maravilhoso. É um super desafio, mas estão chegando coisas muito bacanas, não só de Minas, como de São Paulo e aqui no Rio de Janeiro também. Então, assim, gente, depende muito de investimento, de tecnologia. Não é fácil. As primeiras safras provavelmente não vão ser boas. Para você ter uma boa uva, no mínimo 5 anos. Mas, olha, eu admiro muito porque dá para fazer um trabalho bem bacana, mas depende de muito investimento. E aí a gente entra no porquê dos vinhos serem caros. Não necessariamente vai ficar um produto acessível, tá? Aí é claro que a gente vai encontrar no Chile e Argentina um produto muito mais barato, porque é uma vinícola imensa que trabalha há anos, produzindo 1.000 hectares, e ali em Minas o cara não tem nenhum hectare e tá plantando, tá produzindo, então não tem como ser barato, tá? É uma equação realmente muito difícil. Ontem você comentou de harmonização por contraste. Você pode indicar um vinho para o queijo gorgonzola? Com certeza. O gorgonzola, gente, é um queijo azul. Ele é muito forte, ele tem mofo, ele tem uma série de características que são muito fortes. Se você degustar com um vinho jovem, um vinho de médio corpo, que nem esse que eu estou degustando aqui, o Ângelo Nero d'Avola, vai dar uma sensação metálica na minha boca. Eu preciso combater essa estrutura desse queijo. Então, preciso de um vinho encorpado. Eu preciso, provavelmente, de um vinho envelhecido em barris de carvalho. Então, reserva já vai ser uma coisa mais encorpada para conseguir estar equilibrando isso. Amplitude térmica na Argentina, exatamente. Os grandes países produtores de vinho, quando eu falo grandes, são no sentido de serem os principais países, né, as referências, possuem essa amplitude térmica. O que é isso? De dia faz muito calor e de noite faz muito frio. Então, às vezes, você tem diferença de 20 graus no mesmo dia. Então, você consegue equalizar a qualidade da uva assim, de uma maneira fundamental. E a amplitude térmica está dentro do terroir. Isso faz parte do terroir. Os vinhos produzidos no Brasil, qual a sua colocação? Adoro vinhos brasileiros, respeito muito o trabalho dos produtores brasileiros. Aliás, os produtores brasileiros fazem mágica, e é por isso que eu digo, é uma equação muito difícil de você equilibrar a qualidade e preço, porque a gente já tem referências de outros países mais acessíveis e, de certa forma, melhores produzidos, tá? Mas o governo precisa incentivar. A gente não tem ainda um incentivo tão interessante. O vinho deveria ser considerado alimento. Enfim, mas tá melhorando muito, tá? Eu trabalho com um produtor da campanha gaúcha, o nome é Vinhética. Eu tenho vinhos de R$50, sabe? E muito bem feitos. Ontem até falei isso, a campanha gaúcha conseguiu certificação de indicação de procedência. Então, quer dizer, cada vez mais já está tendo um
movimento, sabe, para você ter denominação de origem, indicação de procedência, você ter algumas regras, legislação que protegem esses vinhos, então é muito bacana. No Brasil tem a vinícola no Rio Grande do Sul. Na realidade, o Rio Grande do Sul é a principal região, né? Você vai ter Vale dos Vinhedos, Serra Gaúcha, Campanha Gaúcha e tem também, gente, o Planalto Catarinense, que é fantástico para produção de uva branca. Olha as suas lives, são maravilhosas, é um show de conhecimento. Ah, Lisandra, obrigada. Poxa, pelo carinho, tô adorando isso. Amando as lives também, ó, Mulher Plena, Talks Mulher Plena, adorei. Vou seguir lá também. Norte e Nordeste poderiam produzir vinhos excelentes? Então, pode, com certeza. A grande questão do Nordeste do país é que é tão quente, Norte e Nordeste, que a uva ela tem uma alta produtividade. Então, para vocês terem ideia, uma videira de qualidade, ela vai ter um ciclo de 1 ano, ou seja, uma vez por ano ela vai dar o fruto. Norte e Nordeste é tão quente que acelera a produtividade e ela dá 2 safras, às vezes quase 3 no mesmo ano. Então, ela produz muito e isso não é legal. A videira, para ela ter uma qualidade muito boa, ela precisa ter calma, ela precisa ter paciência, ela precisa fazer aniversário para produzir a uva dela. Então, esse que é o grande problema. E aí, nesse caso, você precisa ter irrigação, você precisa controlar isso, mas já está sendo feito um trabalho muito bacana no Vale do São Francisco. Então, você consegue coisas muito boas, sim, e com preço. Ah, o pessoal tá dizendo aqui que tá inscrito. Gente, obrigada, tô aguardando todo mundo, tá, na live. Inclusive vai ser sincronizado Instagram e YouTube. Só que como vai ser uma live muito grande, provavelmente as pessoas vão ter que continuar no YouTube ou depois pega na reprise. Mas vai ser muito bacana, a gente vai estar falando. Eu vou estar dando uma oportunidade aqui para vocês, ó, estarem brincando de falar de vinho com os amigos. Vai ser maravilhosa. Vinícola Guaspari, gente, incrível, vinhos maravilhosos, tive a oportunidade de visitar também, fiquei encantada. Restaurante Armazém da Praça em Ipanema é sensacional, é verdade, gastronomia de portuguesa e foca muito nos vinhos portugueses, então você praticamente encontra só vinhos portugueses lá e de todos os bolsos, gostos, isso é maravilhoso, né? É um local que tem uma identidade, eu gosto muito disso. Eu tenho uma cliente que ela trabalha gosta muito dessa coisa do vinho brasileiro e gastronomia brasileira, então a carta dela é 100% de vinhos brasileiros, adoro. Quem tá perguntando meu link, gente? Meu link é paulabrazuna.com.br/webinário, tá? Dia 9, faltam 4 dias, quero muito vocês ali comigo, tá bom? Deixa eu ver aqui, ótimas dicas. Obrigada, Lê, que bacana. Os vinhos do sertão de Pernambuco, exatamente, é o que eu acabei de falar, né? Você tem uma certa dificuldade em relação ao clima muito quente, alta produtividade, então você tem propostas muito diferentes para o dia a dia, vão ser vinhos mais acessíveis, mas já estão fazendo um trabalho muito bacana. A Alessandra escreveu aqui, ó, meu link, gente, paulabrazuna.com.br/webinário. Gente, compartilha lá, ó, tira foto comigo, me marca, vou adorar ter vocês ali comigo, tá bom? Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Gostaria muito de voltar ao tema do tripé da zona de conforto. Isso é uma dica que eu adoro. Não sei se vocês estavam comigo aqui na live de segunda-feira e eu falei sobre o tripé da zona de conforto. Gente, você ter a percepção de preço é muito difícil, cada um tem a sua, é muito subjetivo, que pode ser caro para mim, pode não ser caro para você, que é barato para mim, pode não ser barato para você. Então, quer dizer, o fator preço é muito determinante para você não se decepcionar, tá? Então, qual é o tripé da zona de conforto? Tenta identificar qual é a sua uva que você mais gosta. Lembrando, comentei aqui, são muitas uvas disponíveis no mercado. Você tem que ampliar o seu leque de opções. Então, se você gostou de uma determinada uva, começa a procurar por uma uva parecida com esse estilo, para você ir ampliando. E aí, os blends funcionam muito bem aqui, porque quando você tem um vinho com mais de uma uva, você consegue equilibrar as melhores características e se torna tão agradável que você já aumenta o leque e você começa a conhecer outras uvas. Pensa na região que você mais gostou. Então, eu adorei o vinho do Chile, adorei da Argentina, adorei da França, dos Estados Unidos.
começa a apostar em outras uvas dentro desse país. Então, tenta equilibrar muito isso, a uva e a região. E qual é a faixa de preço que você está disposto a pagar? Então, é o que eu falo, você quer radicalizar? Então, eu não vou escolher a uva que eu gosto, eu não vou escolher a região que eu gosto. Pelo menos você tem que estar dentro do preço que você está disposto a pagar. Senão você pode se decepcionar. Se você não conhecer aquele estilo de vinho, vai te decepcionar. Tá? Então pensa sempre nisso, no tripé da zona de conforto, qual é o preço que eu estou disposto a pagar, tem uma região conhecida, tem uma uva conhecida e você vai ampliando. Ninguém aqui vai aprender a beber vinho só com o que eu falo. Vocês precisam pegar tudo o que eu falo e colocar na prática. Então as nossas lives são muito importantes, vocês estarem degustando vinho, vocês estarem se dando oportunidade de conhecer coisas novas, porque senão a teoria, gente, não é só teoria, é prática. E é muito bom você ter uma orientação, tá? Como eu tô falando aqui, como dia 9 vou te dar uma dica, tá? Muito boa para vocês, eu tenho certeza que vocês vão adorar o que eu tenho para dizer, mas vocês precisam treinar. Tá? Tem que se dar oportunidade. É claro que às vezes pode ser um investimento alto, mas por isso que eu falo, fica na zona do conforto do que você pode comprar. Eu tô recebendo muitas mensagens assim: ai, Paula, qual é o melhor vinho? Qual é o melhor vinho? Esse vinho é bom? O melhor vinho do mundo é aquele que te dá prazer, tá? Então, o que pode ser bom pra mim pode não ser bom pra você. Se tem alguma característica que não te agrade, o vinho pode custar R$30, como pode custar 300. Você não vai gostar. Não significa que por isso ele vai ser melhor. O vinho mais caro, ele tem mais processos, ele tem mais elementos que custam naquele produto. Mas não significa que ele seja melhor. Se o teu paladar não está preparado para isso, não vai adiantar. Então é maravilhoso, às vezes, até você ter uma oportunidade com um amigo que quer ser generoso com você e quer compartilhar isso com você. E é por isso que é tão bacana você ter um grupo de degustação, sabe? 2 casais, 3 casais que vocês brincam, cada um leva um vinho e vocês têm oportunidade, que aí vocês dividem aquele custo. Isso é fantástico e você vai aumentando, ampliando a sua zona de conforto. Não fica tão caro, sabe? Então, de repente, 3 casais vão levar 2 garrafas cada um, ou uma garrafa, enfim. Já são 3 estilos totalmente diferentes numa mesma noite. Então, uma dica bacana também, tá? Se quiser, eu oriento vocês para isso. Me manda mensagem. Qual opção de site legal para comprar vinho? BWC, B de bola, bwcbrasil.com.br/SOS Restaurantes. A minha empresa está fazendo uma campanha, os restaurantes estão fechados, então a compra que você fizer não onera em nada. O valor que você compra, 20% a gente passa de comissão para um restaurante que está fechado. Então você pode ir lá escolher o restaurante, é super bacana, estou super feliz com o resultado da ação, porque não tá fácil não, tá, gente? Tá todo mundo fechado e a gente tem que se unir e vamos passar por isso e vamos beber muito vinho. Acho que me inscrevi e respondi o questionário. Olha, o Pink Santoro, né? Entra em contato ali no meu suporte. Tem um WhatsApp, pode mandar mensagem que a gente já te responde, tá bom? Os vinhos do Vale do São Francisco, já falei, não sei se vocês pegaram. É uma região muito bacana, tá? No Nordeste do Portugal, só que... Portugal é ótimo, gente. Nordeste do Brasil, perdão. Mas produz muito, é muito quente, então a videira tem uma alta produtividade, tem que ter um equilíbrio, tem que ter irrigação, investimento em tecnologia louco. Mas está tendo ótimos exemplares com ótima relação qualidade-preço. Uva Bonarda, gente, eu amo a Bonarda, principalmente na Argentina. É uma uva italiana que se destacou muito na Argentina. Lá na Itália você não conseguia ter 100% Bonarda, na Argentina ela ganhou notoriedade. É uma uva muito especial e fazem vinhos excelentes, tá? Maravilhosa live, obrigada. O que acha do Nacional Paralelo 31? Putz, não conheço. Caramba, vou provar, hein? Vou procurar. Te sigo todos os dias, obrigada. Que bacana, sensacional. Vamos compartilhar, exatamente, gente. Vamos compartilhar com os amigos que a gente tem muita conversa. O mundo do vinho é muito amplo. A gente tem muita coisa para conversar. A gente pode marcar aqui maratona
de 24 horas falando de vinho, o assunto não vai esgotar. E é por isso que eu gosto tanto de ler, entrar... Hoje em dia a gente tem um celular, gente, na palma da nossa mão, que ajuda tanto na hora da gente ir comprar um vinho, por exemplo. Então pega as minhas dicas do tripé da zona de conforto, o que é clima quente. Eu gosto de um vinho encorpado, vou procurar uma região de clima quente. Entra na internet, qual é a região de clima quente? Eu gosto de um vinho mais leve, mais elegante, mais redondo. Procura uma região de clima frio. E não significa que você não possa passear por essas duas regiões. Você tem ocasiões e ocasiões para isso, tá? Faltam 10 minutinhos. Então eu já tô desesperada aqui que eu tenho bastante coisa para falar com vocês. Qual a diferença do vinho de altitude? Geralmente um vinhedo de altitude, gente, é um vinhedo muito bom para uva branca, porque é uma região mais fria. É só para vocês entenderem, é muito fácil. Você tá numa montanha, você tá olhando uma montanha, geralmente não tem uma névoa na montanha, não tem uma nuvenzinha. Então, é uma zona muito fria, né? Não tem tanta insolação. Isso é muito bom para uva branca. Então, como eu disse, o clima frio ou o vinhedo de altitude, né? Ele é proveniente de uma zona fria. Então, isso é muito bom para acidez. E a acidez é muito bom para uva branca. Tem algumas uvas tintas que gostam desse clima, como a Pinot Noir, mas no geral, se você plantar um Cabernet Sauvignon, por exemplo, não vai conseguir maturar o suficiente. E aí o produtor vai fazer uma correção para esse vinho não ficar muito ácido com envelhecimento em barris de carvalho. Jeane, já me inscrevi, obrigada. Geusa, dia 9, que ótimo. Estou amando ouvir você, top luxo. Gente, às vezes o nome de vocês no Instagram eu não consigo saber, mas enfim, acho que é El Pepper ou Pepe, enfim. Um beijo. Que mais? Curtindo a live, aguardando ansiosa. Estou tomando um português agora. Que delícia, Mercedes. Adoro. Estou tomando um italiano. E é isso. Portugal e Itália, gente, também estão produzindo vinhos tão bons e baratos, sabe? Tem tanta coisa boa abaixo de R$100, abaixo de 50, se você procurar direitinho. Vale muito a pena. Manuel mandando beijinho, coraçãozinho pra Dani. Que bacana. Já estou inscrito, obrigada aqui a Rabi, não sei, RG, a Rabi, que acha dos vinhos orgânicos sem sulfitos. Costa Carol, né? Carol, eu adoro vinho orgânico, tenho um respeito muito grande, porque o produtor de vinho orgânico, ele respeita muito o solo, ele pensa principalmente no futuro. Então não tem adição, você não tem nenhuma interferência no solo, não tem agrotóxicos, né? Não tem química no vinhedo. Então você tem um vinhedo natural, né? Um vinhedo realmente com respeito à biodiversidade, o bioclima. Às vezes utiliza animais, que os próprios animais se tornam predadores das pragas. Isso é muito legal, adubo orgânico, uma série de coisas. Mas são vinhos muito difíceis de ser produzidos, geralmente são caros, não tem tanta durabilidade. Então, como que eu falo? É um conceito, é um estilo, é uma proposta. Eu jamais vou falar aqui para vocês que o vinho orgânico é melhor do que o vinho tradicional e o vinho tradicional é melhor do que o orgânico. Existem vinhos e vinhos. Eu já participei de uma degustação, até vou contar para vocês, isso é uma história muito interessante. Produtor orgânico, o vinho não tava bacana, o vinho, sabe, faltou muito para aquela safra, e o produtor falando do vinho como se fosse uma maravilha, maravilhoso, que isso e aquilo, e eu sentindo aqueles aromas, estava muito desagradável, falei, gente, não é possível, e eu jamais odeio essa coisa de eno chato, gente, por favor, não se torne um eno chato, vamos respeitar o produtor, vamos entender o que ele quer dizer, sabe, aí alguém levantou a mão e falou assim, olha, me desculpa, esse vinho tá estragado. Todo mundo ficou em silêncio na mesa de degustação, aquela coisa, e eu quieta, eu odeio levantar essa bola, eu quero ficar quieto, depois eu chamo o produtor num canto, sabe, converso, porque eu respeito ele, eu imagino o que foi, e às vezes pode ser um problema da garrafa, às vezes abre a segunda garrafa, tá maravilhosa, a gente não pode condenar uma safra, mas o vinho não tava legal. Mas assim, eu nunca vou me esquecer o que esse profissional falou. Ele falou assim pro produtor, olha, tem umas características aqui que estão estranhas nesse vinho. Eu tô sentindo umas notas de oxidação. O vinho tá começando a ficar oxidado, então quer dizer, como se fosse um aroma de mofo, um papelão, assim, uma coisa que não era agradável. Não tá agradável. Aí o produtor falou, mas esse vinho é orgânico.
Aí o especialista, o profissional falou assim, é orgânico, mas não é bom. O vinho precisa estar bom. Eu achei sensacional, porque você não pode dar desculpa de ser orgânico, de ser natural, o vinho tá ruim, o vinho precisa ser bom. Então, isso é muito importante, tá? Pra gente tá degustando, e você tem que tomar muito cuidado com o seu gosto pessoal de condenar o vinho. Se o vinho não tá estragado, você não pode falar que o vinho também tá ruim. Você tem que entender se esse vinho tá estragado. Eu também acompanho alguns consumidores em restaurante, prova, esse vinho tá horrível. Ele não gostou, mas não tá estragado. Então, cuidado também, sabe, com isso, porque é o que eu te digo, a gente precisa respeitar o produtor e entender o que ele tá passando. Agora, gente, se vocês abrirem um vinho um dia, tiver com uma nota de um aroma mofado, um aroma de vinagre, essa sensação é muito nítida, uma acetona, aí sim ele tá estragado. Mas se você não gostar do vinho, não significa que você deva condenar, tá? Você vai testando, e é por isso que é tão importante estar dentro da sua zona de conforto de preço, que senão você fica revoltado, né? Fala, caramba, paguei tão caro. É horrível. Aparecida, aprendendo muito. Obrigada, Aparecida. Sempre vejo suas mensagens. Tomei um vinho da África do Sul maravilhoso, gente. África do Sul, Andréia, é um país assim que eu tenho respeito. Eu adoro a África do Sul, considerado de clima quente, tá? E o que é bacana tá aí. É clima quente, uvas mais potentes, né? Então tem a Syrah, tem a Cabernet Sauvignon, até a Merlot, que é uma uva teoricamente mais leve, fica uma uva encorpada e produz vinho branco. Gente, Chenin Blanc da África do Sul, prova, é maravilhoso. Me indica 3 vinhos do Chile, do Uruguai. Dia a dia, apenas R$50. Michele, olha, faltam 5 minutos para terminar a live, mas é o que eu falo, você precisa fazer essa busca. Você já sabe, olha que bacana, você já tem a sua zona de conforto dos R$50. Tenta pegar uma uva que você goste, né? Então, por exemplo, a referência no Uruguai é a Taná, a referência na Argentina é Malbec, a referência no Chile é Cabernet Sauvignon e Carmener. Começa a passear por aí, faz esse teste, se dá a oportunidade de conhecer. Gente, vocês precisam arriscar, tá? Vocês precisam treinar. Eu posso falar o melhor vinho para mim, talvez não seja para vocês. Então vocês precisam buscar esses rótulos, tá? E não se esqueçam, já que vocês têm tantas dúvidas, vem comigo no dia 9, faltam 4 dias, terça-feira, 8 horas. Vai ser sincronizado com Instagram e YouTube. No YouTube vai durar um pouquinho mais, porque eu vou conseguir passar de 1 hora, eu vou ficar 2 horas conversando com vocês. E aí eu vou mostrar para vocês uma oportunidade de vocês aprenderem isso, ó, tirar de letra. Vocês vão saber comprar tudo. Ó, a Luísa tá comentando, adoro os alentejanos, eu também, Portugal é muito especial. Sul de Portugal, não só Alentejo, Lisboa, Tejo. Ó, 2 minutos, hein, gente? Já tá acabando, não acredito, mas eu vou voltar terça-feira e vou estar com vocês. Eu estava agora, não deixe de assistir nenhuma live. Ai, Helene, que bacana, obrigada. Adoro vinho italiano, argentino, chileno, alguns portugueses, espanhóis, entretanto, não tenho sorte com os franceses. Ou são ótimos ou ruins e muito caros. O que você acha? Então, Jorge, depende muito do perfil que você esteja buscando, tá? Você vai encontrar muita coisa boa assim, mas no geral os mais acessíveis vão ser mais leves. Então, por isso que talvez te decepcione, que talvez nessa faixa de preço você encontra coisas mais encorpadas na Argentina e no Portugal, e aí quando você vai beber França, você espera essa estrutura, o vinho é leve, mas é a proposta. Tá? Então não se decepcione, são muito bons, começa a provar mais, mas é aquilo, não sai da sua zona de conforto não. Qual a melhor escolha de vinho para oferecer uma visita que está iniciando do mundo do vinho? Gente, vinhos leves, tá? Vinhos de regiões frias, vinhos mais redondos, sem madeira. Evita de repente no primeiro momento um Cabernet Sauvignon, pega um Merlot, um Carmener, uvas mais redondas. Quero experimentar um Grand Reserva francês, é verdade, aí vai ter que abrir o bolso porque é um pouquinho mais caro. Vamos fazer um grupo de degustação. Com certeza, Ju. Vamos fazer. E por isso que no dia 9 eu vou mostrar essa oportunidade para vocês de nós termos um grupo de degustação. Estou aguardando. Vocês vão adorar.
vão me ter como mentora dos vinhos, vai ser um barato, tá? Repete o site, por favor. Bem, da minha inscrição é paulabrazuna.com.br/webinário pro dia 9. Preciso que vocês se inscrevam, porque só quem tiver ali vai ter uma oportunidade. E para comprar os vinhos, B de bola, BWC Brasil, tudo junto, .com.br/SOS Restaurantes. Gente, são muito... A Paulinha espetacular, Emerson, querido. Obrigada. Olha, pessoal, 20 segundos, desculpa. São muitas perguntas. Pode deixar que eu vou fazer uma live de perguntas e respostas. Me acompanhem nas redes sociais, tá? Eu espero que vocês tenham um final de semana maravilhoso. Beba vinho com moderação e um brinde até dia 9.